Fala, futuros grandes mestres. Bom, 2 horas por semana é muito pouco tempo para a gente poder treinar e se preparar para os torneios, então criei esse canal para deixar as aulas salvas aqui e vocês terem acesso ao conteúdo qualquer hora, em qualquer lugar, tá bom? Eu vou começar bem do comecinho esse primeiro vídeo, então se você já for experiente, pode pular para o próximo. Aqui no tabuleiro eu deixei só os reis, tá? O rei branco, o rei preto, tá? E o rei é a peça mais importante do jogo porque ele é o objetivo do jogo, é você capturar o rei, né? Apesar de que você não captura, o jogo acaba imediatamente antes de você conseguir capturar o rei. A gente vai ver mais pra frente, vai ficar mais fácil de entender. Ele é a peça mais importante, seu objetivo é capturar ele. Se você capturar ele, você ganha o jogo e a gente diz que você deu checkmate. Tá bem? Vamos começar com ele aqui já, né, de primeira. Como é que o rei se move? Né? O rei ele se move andando uma casa em qualquer direção. Então, ó, vou andando aqui, tá? Só pra gente ter uma noçãozinha aqui. Aqui, esse rei agora ele chegou aqui, já dá para mostrar. Ele pode se mover em qualquer direção, uma única casa. Então, se ele quiser, ele pode vir para cá, se ele quiser, ele pode vir para cá, se ele quiser, ele pode vir aqui ou aqui, aqui ou aqui. Ele pode ir para qualquer uma dessas casas, desde que ele não entre numa área onde ele possa ser imediatamente capturado por uma peça adversária. Né? Seria um suicídio, vamos dizer assim. O rei não pode se suicidar. É regra do xadrez. Você não pode fazer nenhuma jogada que exponha o seu rei a um ataque direto de peça adversária. Quer ver um exemplo? Ó, vamos continuar andando aqui, andando aqui. Então, ó, repara, esse rei branco aqui, ele pode andar para essa casa aqui, né? Então a gente diz que ele ameaça essa casa. O rei preto, o computador, você vai ver aqui, ó, não deixa, ó, eu jogar o rei aqui. Por quê? Porque ele estaria cometendo um suicídio. Porque se ele conseguisse andar para essa casa, na rodada seguinte seria a minha vez, e aí o meu rei facilmente capturaria o rei adversário e acabaria com o jogo. Então, não pode, tá? Nunca, em hipótese nenhuma, você pode jogar o seu rei numa casa onde ele vá ser capturado, tá? E nunca pode fazer uma jogada que deixe o seu rei exposto a ser capturado também. Regra básica do xadrez. Tá? Vamos falar agora, você tem outras peças, né, no tabuleiro para te ajudar a capturar esse rei adversário enquanto você tenta proteger o seu, para que o seu rei não seja pego. Primeira peça que a gente vai ver aqui é a torre. Tá? Essa aqui é a torre. Ela é uma peça forte, ela se move de maneira vertical e horizontal, quantas casas ela quiser, para frente e para trás. Então essa torre ela pode se deslocar verticalmente para frente e para trás e horizontalmente para a direita e para a esquerda. Essa torre alcança todas essas casas, desde que não tenha nenhuma outra peça na frente dela, tá? Porque no xadrez as peças funcionam como uma barreira. Então se tiver uma peça da mesma cor, funciona como uma barreira. Se tiver uma peça de cor oposta, funciona como barreira também. Mas você tem a opção, ou você para logo antes, né, uma casa antes dessa peça adversária que está funcionando como barreira, ou você pode capturar essa peça. Como é que funciona a captura? Vamos supor que tenha uma peça aqui, ó, nessa casa G4. Tem uma peça nessa casa G4. Você vai tirar a peça do seu adversário dessa casa, vai tirar do tabuleiro, e vai pegar a sua torre e vai colocar aqui ocupando a casa onde estava a peça adversária. Então, vou dizer assim, esse quadrado agora é meu, sai daí que esse quadrado agora é meu. Você tirou a peça desse quadrado e colocou a sua torre ali. A gente diz que você capturou a peça. Tá? A torre é um dos movimentos bem fáceis, tá? Dá para aprender rápido. É para frente, para trás, para esquerda, para direita, sempre andando em linha reta, se não tiver nenhuma outra peça para atrapalhar. O bispo, ele também vai para frente e para trás, só que ele vai em diagonal. Então, esse bispo, ó, ele pode se mover nessa diagonal, ele pode se mover nessa diagonal aqui, ó, tá? Para frente e para trás. Quantas casas quiser também, desde que não tenha outra peça atrapalhando ele. Se for da mesma cor,
funciona como uma barreira. Se for de cor adversária, você pode capturar ou não. Você não é obrigado a comer no xadrez, tá? Não é obrigado a capturar a peça. Vamos supor que tem uma peça aqui, ó, nessa casa que eu pintei de vermelho aqui, que é a casa F6. Se tiver uma peça na casa F6, como é que você vai capturar ela? Você vai lá, vai pegar a peça adversária que está na casa F6, vai tirar do tabuleiro e aí vai botar o seu bispo ocupando essa casa. Sai daí que esse quadrado agora é meu. Funciona assim. Além da torre e do bispo, a gente também tem a dama. A dama é a sua peça mais forte. Por quê? Porque ela se move igual ao bispo e também igual à torre. Então, ó, a dama pode ir horizontal, vertical, diagonal, para frente e para trás, quantas casas quiser, desde que não tenha outra peça no caminho. Tá? Mesma regra, se tiver uma peça da mesma cor, funciona como uma barreira, não pode passar. Se tiver uma peça adversária, ou você para antes da peça, ou você captura da mesma forma. Tá? Vamos supor que tem uma peça adversária nessa casa aqui, ó, que é a casa... Não, vamos botar... Nessa casa aqui. Essa casa aqui, ó, é a casa da coluna B, linha 6. Então tem a casa B6. Você pega a peça, tira do tabuleiro e bota sua dama lá no lugar onde a peça estava e diz: sai daí que esse quadrado agora é meu. E aí você captura a peça. E aí continua jogando. Então ela é uma peça muito forte, ela é a peça mais forte do jogo. Tá? Então você tem que tomar cuidado para não perder a dama, porque se você perder a dama, vai estar em apuros. Tá? Tem que tomar cuidado com ela, apesar dela ser muito forte para atacar. Além da torre, do bispo e da dama, a gente também tem o cavalo. O cavalo, ele é uma peça de exceção, tá? Porque ele é uma peça saltadora. Ele é a única peça que consegue saltar peças adversárias. Então, se tiver uma peça na frente dele, ela não funciona como barreira porque ele salta. Tá? Mas ele não afeta essas peças que ele salta, né? Ou ele salta a peça, ou ele captura a peça. Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não pode capturar a peça saltando por cima dela. Então, repara aqui. O cavalo a gente diz que anda em L, tá? Porque L, ó, se você for reparar, ó, essa seta que indica o movimento aqui, ó, parece um L, tá? Ou, se você preferir, dá no mesmo, você pode contar assim, ó. Anda uma casa igual ao bispo, depois uma casa igual à torre, tá? Para fora, ou para um lado ou para o outro. Anda uma casa igual ao bispo, anda uma casa igual à torre. Anda uma casa igual ao bispo. Opa, não, foi. Anda uma casa igual ao bispo e depois uma casa igual à torre. Anda uma casa igual ao bispo, depois uma casa igual à torre. Sinta-se à vontade para decorar o movimento do cavalo da maneira que você preferir. O que importa é que o cavalo afeta somente essas 8 casas que eu estou pintando de vermelho. Tá? São essas 8. Ah, apagou. Tudo bem, vamos lá de novo. Essas 8 casas aqui, ó, são as 8 casas que ele afeta. Se tiver uma peça da mesma cor, ele não pode ir para aquela casa. Se tiver uma peça de cor adversária, você captura, tira ela do tabuleiro e bota o seu cavalo lá. Por exemplo, se tiver uma peça nessa casa aqui, ó, C2, coluna C, linha 2. Se tiver uma peça aqui, você tira ela do tabuleiro, pega o seu cavalo e traz até C2. Capturou a peça. Além do cavalo, você tem também o peão, que é a peça mais fraca do jogo, mas, como diria Mikhail Tal, ou algum outro grande enxadrista, não tenho certeza, o peão é a causa mais frequente da derrota. As pessoas subestimam muito o poder do peão, né? Porque ele é fraco, então ele é muito subestimado, mas é por causa dele que se ganha e se perdem partidas. Como é que o peão anda? O peão, ele é uma peça de exceções. Ele é a única peça que não se move para trás. Nem para capturar, nem para andar, ele não se move para trás. Ele se move única e exclusivamente para frente, tá? Só que diferente das outras peças, ele não captura uma peça que esteja no caminho dele. Ele só captura peças que estiverem na diagonal. Então, repara, ele se move para frente, mas ele só captura na diagonal. E como é que ele se move? Bom, ele se move uma casa de cada vez,
Sempre uma casa de cada vez. Ele só pode andar uma casa para frente. É sempre assim, sempre uma casa para frente. Com a exceção, mais uma, com a exceção do primeiro movimento. Quando você começar o jogo, você vai ter 8 peões aqui nessa segunda fila, 8 peões. E todos eles, no primeiro movimento de cada um, se você quiser, você pode andar 2 casas de uma vez só. Então você sempre escolhe, sempre que você vai mexer um peão a primeira vez, você escolhe. Eu vou andar uma casa ou eu vou andar 2 casas? Vê o que é melhor para você na sua partida. Então repara, ó, eu posso andar com ele aqui se eu quiser, ó, uma casa, sem problema, ou se eu quiser, eu posso andar direto 2. Tá? Aí você pergunta assim, mas se eu andar uma casa só, andei uma. Aí agora na próxima rodada agora eu quero andar 2, eu posso? Não, não pode, o computador não deixa, tá? Andar 2 tem que ser o seu primeiro movimento. Andar 2 casas tem que ser o primeiro movimento. Depois que andou uma, já não anda mais. Okay? Então, assim, esse primeiro vídeo foi só para mostrar como as peças funcionam, tá? Vimos aí a movimentação do rei, da torre, do bispo, da dama, do cavalo e do peão. Não são todas as regras do xadrez, mas já dá para chamar seus amiguinhos para brincar e tentar capturar o rei do seu adversário, tá bem? No próximo vídeo eu vou passar as regrinhas que faltam, que são as regras especiais do xadrez, causam um pouquinho de confusão nos novatos, mas já dá para brincar. Até você assistir o próximo vídeo, treina bastante o movimento das peças, principalmente o peão, que o pessoal confunde, o pessoal começa a andar na diagonal, aí depois lembra que não, só pode andar para frente, diagonal só se for para capturar a peça. Então dá uma treinada no movimento, nos saltos do cavalo, para você não errar essa contagem de quantas casas. Treina, quando você tiver craque nos movimentos, passa para o segundo vídeo e a gente pega as regrinhas especiais, tá bom? Agora eu vou deixar aqui na tela uma imagem de uma situação, né, de um jogo que aconteceu, um jogo real que aconteceu, e chegou uma determinada situação ali, e eu quero que você descubra, se você fosse a branca, peça branca, o jogador de peças brancas, qual é o melhor movimento para fazer nessa imagem que eu vou colocar agora. Se você souber, responde lá, deixa nos comentários, que aí no próximo vídeo eu faço lá a referência, tá, sobre quem acertou o desafio. E aí no final do ano eu vou anotando tudo aqui, no final do ano a gente vê aí quem acertou mais desafios, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo lá.